Meus irmãos, mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre cada um de nós, nos abençoe. Vamos abrir a santa palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4, do 10 ao 23. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 23. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença no Teu culto, diante desse tempo, ó Pai, separado para buscarmos a nutrição espiritual da Tua palavra, o alimento que vem do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, dependemos do Teu Espírito, ó Pai, da obra do Teu Espírito em nós, nos iluminando. Ó Deus, tem compaixão de nós, somos pecadores, estamos aqui diante do Senhor. Precisamos da Tua graça, ó Pai. Precisamos da Tua misericórdia. Que o Senhor venha sobre nós, nos purifica de todo pecado, nos capacita a Te adorar, a dedicar esse tempo ao Senhor. Nos dá ouvidos para ouvir a Tua voz na palavra. E, ó Deus, assim nos encoraja, nos exorta, fala conosco nesta noite. Ó Deus, seja engrandecido o Teu nome, ó Pai, santifica a Tua igreja. Ó Deus, venha o Teu reino sobre nós a cada dia. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor é o Deus da provisão. Ele é o Deus que nas suas mãos estão os fins e os meios.
Ele nos criou dependentes, necessitados, e Ele também criou os meios para que as nossas necessidades sejam supridas. E, na verdade, há na providência de Deus, maravilhosa como é, uma provisão que até mesmo transborda, uma provisão que nos supre muito mais do que aquilo que necessitamos. Deus nos dá de uma maneira que nós podemos exercer a generosidade, as boas obras, aqueles a quem de direito, aqueles a quem o Senhor coloca ao nosso redor. Então Deus sabe das nossas necessidades, Deus nos conhece, a situação em que vivemos, a sociedade em que vivemos, e nós sabemos que o mundo está cheio dessa bondade de Deus, da sua riqueza, das suas dispensações maravilhosas que suprem as necessidades dos filhos dos homens. Meus irmãos, então, aqui nessa seção da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, ele se alegra com uma provisão de Deus para com a sua vida, por meio da igreja filipense. E esta gratidão é um dos motivos pelos quais Paulo escreveu esta carta. Paulo escreve para compartilhar espiritualmente de ensinos, de exortação, de encorajamento, de doutrina, de encorajamento para aqueles irmãos, mas também Paulo, ele escreve a estes irmãos para falar de uma gratidão especial por uma participação desses irmãos na ajuda ao seu ministério. Então, nós lemos aqui da alegria de Paulo, do amor, do afeto que ele tem para com esses irmãos. Ele diz aí no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o zelo, o cuidado, o amor, que esses irmãos já haviam praticado anteriormente para com Paulo. Mas agora, pela providência de Deus, uma outra circunstância da parte de Deus oportunizou que aquela igreja se associasse a Paulo, ao seu ministério, ao seu cuidado. Sabemos que Paulo está preso, mas, irmãos, nós sabemos que Paulo foi instrumento de Deus para trazer bênçãos espirituais àqueles irmãos. Deus usou grandemente o ministério de Paulo ali. Nós vemos no livro de Atos como Deus usou Paulo poderosamente para plantar uma igreja ali, convertendo pecadores. Caso de Lídia ali, aquele carcereiro. E então, irmãos, ao ser usado por Deus como instrumento na vida daquela igreja, daqueles irmãos ali naquela cidade, também Paulo foi abençoado materialmente. Paulo semeou coisas espirituais ali entre aqueles irmãos. E ele também colheu coisas materiais. Um ministério, um serviço. Paulo serviu aqueles irmãos. E ele também foi servido pela generosidade daquela igreja, muito amada e que participou com alegria do seu ministério. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele disse, Paulo cita isso em Atos, né, embora não está em nenhuma citação do Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, e é verdade, pois é palavra de Deus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. A alegria de quem doa é maravilhosa, porque quem dá, o faz, retira essa doação do muito do que tem recebido de Deus. Então, há uma alegria naquele que contribui, e há uma alegria também naquele que é assistido, naquele que recebe a provisão. E nós vemos aqui nessa sessão a alegria do apóstolo Paulo. Na participação daqueles irmãos, alegrei-me sobremaneira no Senhor.
Não é questão apenas de dinheiro. O amor, o cuidado, o serviço. Aqueles valores ali representavam ali o afeto, a consideração pelo apóstolo, aquele que Deus levantou grandemente para pregar o evangelho ali e que foi instrumento de Deus na vida daqueles irmãos. Então, não é apenas o valor monetário, mas o cuidado. E também, irmãos, Paulo espiritualmente podia ver, e isso é assim mesmo, ele sabia que aquela oferta era uma oferta agradável diante de Deus. Aquela oferta é um serviço diante do Senhor, uma boa obra, como um sacrifício de aroma agradável diante de Deus. Então Paulo se alegra com toda essa circunstância. Tanto a oportunidade dele ser assistido, a oportunidade daqueles irmãos praticarem boas obras, Deus sendo glorificado, sendo exaltado por meio daquele serviço. Irmãos, nós devemos entender isso, e é algo maravilhoso, e o Senhor Jesus também ensinou isso, que quando fazemos uma boa obra, ele disse: a um destes meus pequeninos irmãos a mim fizestes. Lembram ali, quando o Senhor descreve aquele tribunal, o trono branco, onde há separação entre as ovelhas e os bodes? E os santos dirão, naquele dia: quando, Senhor, te vimos nu e te vestimos, com fome e alimentamos, preso ou doente fomos te visitar. E o Senhor vai dizer: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, fizestes a mim. Então, esse serviço, esse ministério, digamos assim, esse serviço aos irmãos, esse serviço ao reino de Deus, é uma graça, é um privilégio, é uma oportunidade que Deus nos dá, são boas obras que podemos fazer para a glória de Deus, não é desperdício. É um sacrifício de aroma agradável diante do Senhor. Como Paulo cita aí muito claramente nesse texto. Veja aí o verso 18. Na parte B ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então percebam, irmãos, que é algo muito maior do que apenas uma preocupação de Paulo com a sua questão financeira. Paulo não está preocupado tão somente com isso, com o seu conforto. Embora, claro, Deus, ele cuida dos seus servos. Mas Paulo vai nos dizer, irmãos, aqui, e ele tenta deixar isso muito claro. Paulo tenta, quando lemos os comentaristas, eles dizem o seguinte, que tinha muita gente perseguindo Paulo, criticando. E o apóstolo Paulo, ele tem muito cuidado, porque havia essas críticas que questionavam o interesse de Paulo. Que as pessoas que se questionam, não, mas por quê? Essas pessoas estão ali, e muitas vezes as pessoas elas atribuem aos crentes, aos servos de Deus, motivos escusos. Então, no verso 12, você percebe, claro que a partir do 11 aí, Paulo se alegra, mas ele deixa muito claro, eu não estou dizendo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. No verso 12 ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo é um homem contente, um homem acostumado à escassez, à dureza, ao desconforto da pobreza. Mas ele também tem experiência de fartura.
de abundância. Mas a questão, irmãos, não é só questão financeira. Não é só questão material. Se chegasse o donativo ou não, Paulo estaria contente. Paulo estaria satisfeito, esperando no Senhor, confiando no Senhor. Irmãos, a maior riqueza do crente é o contentamento. Como nós lemos, o problema lá do salmista Asaf, no Salmo 73, foi que ele começou a olhar a prosperidade do ímpio. E ele disse lá que quase lhe resvalaram os pés. Quando ele começou a perceber ali a prosperidade dos maus. Mas então ele se apercebeu o fim dos maus. E que Deus é a sua herança. Para sempre, é a sua porção. Como Davi também diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Nada me faltará ou não me faltará. Deus é a nossa porção. Então, a questão não é meramente a questão financeira do apóstolo Paulo. Toda a riqueza pertence a Deus. Paulo, ao receber esse donativo, perceba que ele vai dizer no verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, Deus tem tesouros infinitos. Quando Deus dá, Ele não fica mais pobre. Há uma multiplicação santa, né? O nosso Deus é um Deus, então, que é provedor, Ele é o Criador, Ele tem toda a riqueza em suas mãos, mas Ele nos dá a oportunidade de servirmos a Ele, nos dedicarmos ao seu reino, a exercitarmos a fé, a confiança, saber que o Senhor é o nosso pastor, a nossa porção. Então nós estamos lidando com um Deus de riquezas infinitas. Mas a questão então, para nós, é o que Deus quer de nós. Como temos visto, todo o propósito da eleição é que sejamos feitos à imagem de Jesus Cristo. Muita gente acha que Deus está preocupado com a nossa felicidade terrena ou prosperidade terrena. Claro que, finalmente, quando glorificamos a Deus, quando nos voltamos para Deus, nós desfrutamos de alegrias espirituais. Mas Deus, irmãos, na palavra, o que vemos na história da redenção é que Deus quer nos conformar à imagem de Cristo. E Paulo vem falando sobre isso na carta aos Filipenses, dessa semelhança com Jesus, dessa imitação de Cristo. E o contentamento é uma das maneiras pelas quais Deus quer nos fazer parecidos com Jesus. Sermos submissos às dispensações da providência de Deus. Paulo fala aí que ele aprendeu um segredo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu o que poderia também ser traduzido como um mistério, um segredo do contentamento cristão. Irmãos, toda essa questão, é claro que, como vamos ver aqui no texto, e vemos aí no verso 13, o contentamento cristão é uma graça de Deus, é uma graça do Espírito. Veja aí no verso 13, ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. O que é esse contentamento? Qual é o segredo de Paulo? Qual é esse segredo do contentamento cristão? Então devemos entender que, de fato, é difícil enfrentar dificuldades.
É difícil você conviver com a escassez, com a pobreza, até mesmo Paulo cita aí a fome. Nós vivemos numa época de abundância, por mais que haja tanta mazela, corrupção no nosso país, mas se olharmos para outros períodos da história, podemos perceber, irmãos, que há, de certo modo, muita fartura. É claro que há uma má divisão da prosperidade e que vai se agravando essa má divisão da riqueza no mundo. E tem aumentado cada vez mais esse abismo entre ricos e pobres neste mundo. Mas o fato, irmãos, é que vivemos num tempo de relativa prosperidade e temos talvez dificuldade de imaginar como era difícil a vida em outros tempos, como havia tanta escassez. E era bem mais desconfortável a vida em outras épocas. Lembre que Paulo, muitas vezes, ele estava ali viajando, ele vivia em tendas. Havia muitas dificuldades no seu caminho. Mas mesmo assim, e Paulo agora está preso, né, na verdade. E mesmo assim, Paulo está contente. Mas ele não está dizendo, eu sou muito bom, eu sou forte, porque eu sou contente, eu sou melhor do que todo mundo. Não, irmãos, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, é uma graça de Deus. É um segredo que ele aprendeu, ele recebeu do Senhor, esse aprendizado, de que ele é sustentado por Deus. Ele é homem como nós, sujeito a fraquezas, mas ele é contente. Então, é claro que isso também vem de um entendimento coerente, realista, expectativas reais. Grande parte do descontentamento, as pessoas, elas têm expectativas, se eu me tornar crente, tudo vai dar certo na minha vida, e segundo estão dizendo aí, as coisas vão só melhorar, 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 e tudo mais. Então as pessoas têm expectativas muito altas e acham que Deus só vai enviar momentos, como Paulo diz, ele sabe estar contente tanto na escassez quanto na fartura. E ambas eram Deus que enviavam para o seu servo. Então, irmãos, as pessoas têm expectativas muito altas sobre a providência de Deus, que Deus tem que fazer isso e aquilo na vida delas. E muitas vezes ficam frustradas, porque não é do jeito que elas querem. Mas há um segredo que Paulo está nos ensinando aqui. É o caminho do contentamento cristão, que é uma graça de Deus, é fruto, irmãos, de uma mente transformada pelo Evangelho. E ser cristão é a melhor coisa que alguém pode fazer na sua vida, o melhor investimento. Esse tempo que você dedica a Deus, o serviço a Deus com o seu tempo, inclusive também falando aí, como o nosso texto fala, de recursos. Isso é um ótimo investimento para a eternidade. Não é uma questão de comprar, né, como muitas vezes, infelizmente, as pessoas venderam aí, né, terreno no céu. Não é isso que estamos falando. Mas lá em 1 Timóteo 6, do 6 a 10, Paulo ele nos diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. E ele continua, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso o mundo não pode, né, tolerar. É claro que Deus nos dá muito mais. Quando Deus nos dá, nós devemos ser bons mordomos. Mas o contentamento cristão, irmãos, nos ensina a ser satisfeito. Ainda que
fosse o básico ali, o sustento e as vestes. Um crente deveria sim estar contente. Esse contentamento não é um mero conformismo, mas se é a porção que Deus tem para mim. Eu preciso ser contente, porque há a tentação e o risco que Paulo diz na continuação dessa sessão. Ele diz lá em 1 Timóteo 6, do 6 a 10, no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então há, na verdade, um perigo muito grande na cobiça desordenada, no amor ao dinheiro, na avareza. Veja no verso 17 da seção que estamos trabalhando aí, em Filipenses 4,17, Paulo diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, o crédito, né? As pessoas ficam meio assim, com dedos, né? Quando vê igreja falando de dinheiro, né? E Paulo, a palavra de Deus tem sim, irmãos, algo a dizer. Ele fala de um crédito aí, né? De boas obras, de graça, de algo que glorifica a Deus. Então é um serviço agradável a Deus. Essa ministração ali daqueles crentes ao apóstolo Paulo, né? Podemos chamar talvez, aplicando, né, ao nosso contexto aqui contemporâneo, né? Os irmãos investiram em missões, na pregação, sustentaram o ministério do apóstolo Paulo. E o problema, na verdade, que o nosso tempo talvez enfrente mais, né? As pessoas nem sabem o que é contentamento, a verdade é essa, né? Nem contentamento cristão, nem contentamento em geral, né? As pessoas nem sabem que isso existe, nunca nem ouviram falar. Altamente desconhecida essa ideia, porque na verdade o mundo vai incentivar, né, a cobiça e o ter e etc. E o descontentamento, que é o oposto do contentamento, é um grave mal. Irmãos, é importante entendermos o que é o contentamento. Porque vários problemas que você se pega ali refletindo, dificuldades, problemas do mundo. Por que você não está seguro? Você sai ali, deixa sua casa, seus bens, não sabe se vai voltar e vai estar ali. Porque não há segurança. Né? Antigamente as casas não tinham muro. O pessoal morava em lugares que deixava a porta aberta. Ninguém mexia, ninguém tirava nada. O problema, então, é o que causa essa falta de paz, é o descontentamento. É isso que leva as pessoas a pegar em arma para assaltar, atentar contra a vida do outro. É o descontentamento com o que Deus tem dado a ele, a porção que Deus tem dado a ele. Ele quer mais. Ou quer saltar, né, de modo rápido para uma condição, por uma via fácil. Então esse é o homem natural, a condição do homem entregue aos seus recursos. Ele não entende o que é contentamento. Ele não entende que Deus, há uma providência de Deus sobre as circunstâncias de cada homem. O mundo não consegue entender o contentamento cristão. Mas imagine um mundo em que todos fossem contentes. Imagine uma sociedade que os seus vizinhos, todo mundo fosse contente. Como é que seria esse mundo? Seria um mundo maravilhoso, irmãos. Né? Você poderia ficar tranquilo, andar na rua, não se preocupar. Se alguém iria lhe assaltar ou tirar, então seria algo extraordinário.
O universo seria um lugar melhor se as pessoas fossem contentes, ou seja, se não vivessem invejando, cobiçando, olhando para o que o outro tem, de maneira cobiçosa, achando que, né, tem que ter também e forçando o caminho para isso. Em Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, a palavra de Deus, irmãos, o cristianismo, nós somos ensinados a sermos pessoas satisfeitas, contentes. Nós sabemos que há uma administração de Deus. E há um segredo, e não é o segredo aí que o pessoal prega, né? Infelizmente, para nossa tristeza, isso entrou, né, no que é dito aí de igreja evangélica, né? Tem um segredo aí que o pessoal prega. Se você pensar positivo, o universo vai conspirar e só vai acontecer coisa boa na sua vida. Vai chegar um cheque em branco lá na sua caixa de correio. As pessoas pensam que é isso, o segredo é esse. Você só se dá mal porque tu só pensa coisa ruim, rapaz. Tu só acha que tudo é ruim, então só vem coisa ruim na tua vida. E elas acham que o segredo, então, é pensar positivo, determinar, e isso é um sincretismo com essa confissão positiva dentro da igreja evangélica. E as pessoas acham, então, que o crente tem que só pensar positivo, determinar as coisas. E não, irmãos, o segredo que vemos aqui, o segredo de Paulo, é uma experiência espiritual. Na caminhada com Deus, ele teve uma experiência, certo, com Deus, e ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a viver em tempos de fartura, de conforto, e aprendeu a viver em tempos de dificuldade. Quando nós lemos, né, as biografias daqueles homens do passado, essa semana eu estive lendo a biografia de um missionário chamado David Brainerd, e aquele povo, ele vivia numa cabana no meio da floresta, estava evangelizando os índios, andava a cavalo, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. Para ele conseguir pregar para os índios, a gente às vezes acha difícil, né, chegar na hora para o culto aqui, para a igreja. Ele tinha que viajar 50 quilômetros de cavalo. E na ocasião que eu estava lendo, a égua dele prendeu, e tinha montanha, tinha que subir montanha, descer vale. E ele estava viajando, aí a égua dele prendeu o pé na pedra, ele teve que sacrificar o animal e continuar a pé. Porque estava 50 quilômetros, imagine, a pé essa distância. E aí, lendo aquilo ali, eu pensando, e como a gente reclama, né? Como tudo é difícil hoje. As pessoas acham difícil servir a Deus. Qualquer coisa é difícil, né? Dedicar tempo a Deus. E quando nós vemos, irmãos, aqueles servos do Senhor, o seu contentamento, né? Paulo ali preso, passando dificuldades e contente no Senhor, isso deveria nos envergonhar. Então nós vemos aí Paulo, né, tendo essa alegria, mas a sua alegria não depende do dinheiro, do donativo. Sua alegria está no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. O interesse de Paulo é o crédito dos filipenses. Então o donativo era algo benéfico aos próprios filipenses. Então essa generosidade é agradável diante de Deus. Mas, irmãos, caminhando aqui para algumas aplicações ainda, né, e buscando também apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo, né, outro servo de Deus, William Perkins, ele diz que devemos exercitar o dom da satisfação. Deus tem uma vocação para você. Deus lhe colocou num lugar.
Nós achamos que o melhor para nós é se tivéssemos em outro estado, em outra condição. Estado que eu digo, outra condição de vida. Deus sabe o que é que você precisa. Deus sabe as circunstâncias onde você está. E nós podemos, e tudo aqui aponta na carta de Paulo aos Filipenses para Cristo. Ele é um modelo para nós. E nós cantamos aqui, nós lemos em Filipenses 2, a partir do verso 5, o sentimento de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, se fez pobre, por amor de nós, foi submisso à sua vocação de mediador, obediente a Deus até a morte, enfrentou dificuldades, oposição. Quando Jesus foi crucificado ali, o que sobrou, o pessoal tirou sortes das suas vestes. E ele disse ali para a sua mãe, disse para João, discípulo amado, e a tua mãe. Ou seja, cuida aí da minha mãe, que possivelmente era viúva ali já naquela época. Tudo indica que José já estava morto. Então, irmãos, nós vemos em Cristo Jesus um modelo para nós de contentamento, né? Como é dito aí, né? De fé na sua missão, na sua vocação. Nós vemos isso em Jesus Cristo. Então Deus nos chama a sermos imitadores de Cristo e termos equilíbrio e moderação no uso dos dons de Deus. Se prepare, esteja pronto. Se aprouver a Deus lhe mandar prosperidade, graças a Deus por isso, não é pecado. Não fique achando que é pecado também. Mas é uma responsabilidade que Deus está lhe dando. Não devemos desprezar a fortuna de Deus para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, não devemos cobiçar o que é dado ao outro. Porque é a falta de contentamento que leva o homem a viver uma vida desordenada pela cobiça. Irmãos, o problema dos nossos dias é o materialismo, o consumismo desenfreado. É tanto que nós estamos vendo aí a crise que está aí. O Brasil já é um país que passa por grande dificuldade na economia, mas mesmo em meio à crise, nós não vemos as pessoas se voltando para Deus, porque isso é uma obra da graça. As pessoas estão preocupadas apenas porque o seu padrão de vida está caindo, e está caindo mesmo. Mas nós, como crentes, irmãos, nós podemos estar contentes e confiantes, porque se você der ouvidos e for só pela vista humana, a tendência é piorar cada vez mais. Porque por natureza o homem é mau, é cobiçoso. E se Deus não transformar, os homens, né, em geral, vão continuar sempre cobiçando, matando, roubando, fazendo guerra, querendo oprimir o outro. Isso não é um ciclo que não vai acabar se não for a graça de Deus. Então é por isso que os homens estão lá fabricando armas e buscando a guerra, e porque querem de fato oprimir e escravizar uns aos outros. Então nós temos que ter muito cuidado com o materialismo, com a insatisfação, o descontentamento, com essa tendência da cultura de medir as pessoas só pela quantidade de bens. E muita gente depressiva, muita gente desolada, sem esperança, não tem, claro, só vive num mundo materialista, né? Não crê em Deus.
e a vida vai passando, não conseguiram, chegam à idade, a pessoa vê, não consegui esse objetivo, não consegui o que eu alcançava, e muitos não querem mais nem viver. Então, irmãos, devemos ter cuidado com esse espírito de descontentamento, porque nós temos sim uma esperança bendita, uma herança reservada para nós em Cristo Jesus. Por outro lado, é possível também, não sabemos o dia de amanhã, Deus pode reverter todo esse quadro, se Ele quiser, nos abençoar. E se Deus lhe enviar fartura, você também precisará de sabedoria, porque também há tentações na prosperidade, o orgulho, a confiança na riqueza, na inteligência, na capacidade de obter riqueza. Então, aquele a quem Deus prospera precisa ser temperante, sóbrio no uso dos seus bens, também entender a importância de se dedicar em prol do reino de Deus, de investir na assistência aos necessitados. E então, irmãos, é uma dificuldade, uma tentação, e é necessário graça para poder viver tanto na fartura quanto na necessidade. É por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. É um desafio, uma coisa como a outra. E é Deus quem pode nos sustentar, nos dar vitória em Cristo Jesus. E a verdade, irmãos, é que, via de regra, a nossa vida aqui vai ser uma mistura. Vai ter momentos que você vai estar exaltado, vai ter momentos que você vai estar humilhado, vai ter momentos de grandes cruzes, você vai ter que carregar a sua cruz, vai haver momento em que Deus vai manifestar a sua benevolência, o seu cuidado, porque o propósito maior de Deus para as nossas vidas é o nosso aperfeiçoamento, e Deus vai usar todas as circunstâncias nesse propósito. Então, nos acautelemos, tenhamos cuidado, irmãos, com a cobiça, a ansiedade, essas doenças da alma, a inquietação, tenhamos cuidado. Finalmente, Paulo, ele exalta a Deus diante de tudo isso. No verso 20, ele adora a Deus, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. E aí as saudações finais, e temos aí o fim da carta, dessa carta de Paulo aos Filipenses. Então, que Deus nos ajude a entender esse segredo, esse mistério do contentamento cristão, e que Deus nos ajude, né? Tanto a viver de modo sábio, tanto na escassez quanto na abundância, e que Deus seja exaltado na vida da igreja, na vida da sua igreja, uma igreja fiel, contente, submissa a Deus. Cada um é uma circunstância diferente, particular. Não ficar comparando, olhando para a vida do outro, viver olhando, porque o outro tem isso, aquele... Não, irmãos, cada um de nós tem uma circunstância que vem de Deus. E claro que podemos assistir os irmãos que estão em crise, passando uma necessidade. É o nosso dever cristão também, mas sempre com essa perspectiva de contentamento cristão. Então, que Deus ajude a sua igreja, né, que Deus tire de nós todo esse mundanismo, esse materialismo, e que nós possamos nos voltar para o Evangelho de Cristo, né, o Evangelho fiel a Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui, já ouvimos a Tua palavra, o Teu Evangelho, que aponta para Cristo, a humildade de Cristo, que se fez pobre em nosso lugar, deu a sua vida para nos alimentar, para nos enriquecer espiritualmente. Estamos aqui, ó Pai, diante da Tua mesa, a mesa do Senhor, desses elementos que representam a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que alimenta as nossas almas. Ó Pai, precisamos de graça, não apenas de bens, de recursos, precisamos da Tua graça,
Precisamos da obra do Teu Espírito em nós, a Tua palavra habitando ricamente em nosso coração, força para viver no mundo que tem se levantado com força para nos atrair, nos seduzir, as vaidades desse mundo. Ó Pai, santifica aqui a Tua igreja, separa, pedimos ao Senhor que esses elementos sejam separados do uso natural, que o Senhor abençoe como meio de graça, que o Senhor alimente as nossas almas, que possamos ter satisfação no Evangelho, na salvação. Satisfação que o mundo não pode nos dar, o lazer, o entretenimento, a riqueza. Nada nessa terra, ó Deus, pode nos dar o contentamento, o prazer que só o Senhor pode dar, nos dá experimentar essa alegria cristã, esse prazer espiritual, essa quietude, ó Deus, de saber que o Senhor é o nosso Pai, o nosso provedor, o nosso sustentador, não nos faltará jamais o Senhor, e o Senhor haverá de suprir nossas necessidades. Que a nossa vida possa ser sem avareza, possamos nos contentar, ó Deus, com as coisas que temos, sabendo que o Senhor não nos abandonará. Assim, usa também a mesa para nos abençoar, dá-nos graça. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, temos aí a instrução sobre a mesa do Senhor, a partir do verso 17, até o verso 34 eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 34, a palavra do Senhor diz assim: Nisso, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, haviam problemas na igreja, divisões, carnalidade, né? Gente comendo, outros ficando com fome na festa do ágape ali. E é necessário um autoexame diante da mesa do Senhor, né, que possamos nos perdoar mutuamente, que possamos sermos
conscientes, né, da nossa união em Cristo Jesus e uns com os outros. Então essa mesa é do Senhor, ela representa o seu sacrifício, né? Deus nos alimenta espiritualmente, mas nós devemos discernir o que estamos fazendo quando nos reunimos aqui. Então, se alguém está aqui, não é da nossa igreja, da IPB, mas é de uma igreja genuinamente evangélica, pode e deve participar fazendo autoexame, né, diante do Senhor. Você é de uma igreja fiel a Cristo, você pode participar e deve, fazendo autoexame, buscando graça, nutrir a sua alma espiritualmente, porque tão certo quanto você come esse pão e toma também do cálice, Deus alimenta a sua alma pela obra do Espírito, aplicando as graças, né, por meio do Espírito. Então, é importante para nós cumprir essa ordenança e nos alimentar de Cristo pela fé. Então, eu convido os presbíteros que vão nos ajudar aqui na distribuição dos elementos que venham à frente. Nós já oramos separando os elementos do natural, né? Nós já demos aqui as orientações para os irmãos participarem com autoexame, né, da mesa. Então, vamos proceder ao sacramento. Meus irmãos, então, vamos participar desse primeiro elemento, o pão, que representa o corpo do Senhor, que foi moído por nós na cruz do Calvário. Ele enfrentou toda uma vida de contentamento, uma vida de pobreza, de humildade, de serviço em nosso lugar, obedecendo toda a lei em nosso lugar, cumprindo toda a justiça de Deus, enfrentando toda a dificuldade que se colocou em seu caminho, as tentações, sem pecado. E finalmente ele foi até o fim, dando o seu corpo na cruz para ser moído por nós ali na cruz do Calvário. Foi cuspido, esbofeteado, ridicularizado. E tudo isso por amor de nós, e nos deu a sua vida. Então esse pão representa o corpo do Senhor. Ao Senhor agradou moê-lo em nosso lugar. Éramos nós que éramos para ser assim, mortos e sofrer toda essa vergonha. Então o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então vamos participar do primeiro elemento, o pão. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Cada irmão pode pegar e já participar do primeiro elemento, o pão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
Ele a glória, para sempre. Amém. Algum irmão ou irmã foi omitido desse primeiro elemento, o pão? Se não, vamos para o segundo elemento, o vinho. O Senhor Jesus, irmãos, na noite em que foi traído, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Nem o pão, nem o vinho deixam de ser o que são, mas eles são meios de graça, continua sendo pão, continua sendo vinho, mas Deus, por sua graça, usa esses elementos para a nossa nutrição espiritual. Então, tomai, bebei, isto é o meu sangue. Tomai, bebei, isto é o meu sangue. Tomemos então, todos participemos também do segundo elemento. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Algum irmão ou irmã foi omitido do segundo elemento? Se não, vou pedir para o nosso irmão presbítero Marcos fazer a oração, agradecendo ao Senhor pelo momento desse sacramento. Bendito Deus, nosso Pai Santo, nós acabamos neste momento de sentir, Senhor, o quão maravilhoso Tu és, mais uma vez, quando nos permite comungar o Calvário de Cristo, a cruz de Cristo, a salvação de Cristo, a comunhão dos santos, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Pai Santo. Usa-nos para a honra e a glória do Teu reino, enquanto aqui estivermos. Nos fortaleça, Pai, para a Tua glória, e que nós, igreja de Cristo, sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino. Depois deste hino, teremos a oração final, a bênção apostólica e o tríplice amém. E assim encerramos esse momento de adoração.
guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém. Como da igreja que se coloca de pé. Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos, te adoramos por esse momento separado de adoração, momento em que nos aquietamos diante do Senhor para te adorar, para receber a tua palavra, também participar, ó Deus, do sacramento e saber que o Senhor, por graça, nos concede as graças que necessitamos para viver nesses dias maus. Fortalece, ó Pai, a tua igreja, vem sobre nós, nos desperta, nos anima, nos encoraja, ó Pai, a viver nesse mundo pela fé, contentes, confiando na tua graça, na tua provisão. Abençoa, Pai, essa igreja local, abençoa o teu trabalho aqui em Alagoinhas, as igrejas fiéis a ti, todos que te servem de coração, de modo fiel, a tua palavra. E vem o teu reino, ó Deus, sobre a nossa nação. Toma as autoridades, os governantes, em cada posto, que o Senhor venha fazê-los cumprir o teu querer. Converte, ó Deus, os teus eleitos. E vem o teu reino sobre a nossa nação. Também nos dá a vencer a crise, a pandemia. Abençoa as famílias, ó Deus, aqui da tua igreja. Também atrai vidas para o teu evangelho. Vem o teu reino. Envia, ó Deus, a tua palavra. Nos dá a ser instrumentos teus para a propagação do teu evangelho aqui nesta cidade. Usa essa igreja e usa cada igreja do Senhor, ó Deus, que venha o teu reino crescer, que venha se propagar, que o nome de Cristo venha a ser exaltado, que nós venhamos a diminuir e o nome do Senhor crescer, e que assim possamos nos alegrar na tua grande salvação, ó Pai, em nós. Assim nos dá uma semana também guardada, protegida pelo Senhor, supra as necessidades, não deixa faltar, ó Deus, o pão de cada dia, as necessidades do teu povo. Também contempla os enfermos, aqueles pelos quais temos orado, os necessitados, e assim ser exaltado, ó Pai, na vida da tua igreja. Assim nos leva em paz, nos dá uma semana de paz. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, irmãos. Agora ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, poderoso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém.
irmãos. Podem sentar. Meus irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, né? Nossa saudação a todos os irmãos, amigos, visitantes, sejam todos bem-vindos, né, aqui ao nosso meio. Tem um casal, não sei se... Tá todo mundo de máscara hoje em dia, a gente fica difícil saber.